Um dos mais extraordinários poetas que se estabeleceu no Oriente chama-se Rumi. Tudo que você lê de Rumi é extraordinário, é fantástico. Mas é curioso que sempre atrás de uma figura muito expressiva, normalmente tem outra que é igualmente expressiva. Então Rumi tinha um mestre chamado Sams. Foi em quem ele se inspirou para ser talvez o maior poeta que a Pérsia, o Irã, o Oriente Médio pôde receber nos últimos tempos. E Sams era uma criança muito curiosa. Era daquelas crianças que deixam os pais extremamente encrencados, porque ele era muito diferente. E a diferença de Sams levava os pais à loucura, porque o comportamento dele às vezes se assemelhava a de um gênio e às vezes se assemelhava a de um louco. Ele não sabia se a criança era genial ou se a criança tinha um transtorno psiquiátrico. Isso deixou os pais de Sams muito intrigados e muito preocupados com o que seria o futuro do filho. A verdade é que o filho foi crescendo sob aquela suspeita dos pais, que curiosos, com dificuldade de manejo, porque as crianças que experimentam os extremos da realidade humana, da genialidade ou de um transtorno psiquiátrico, são sempre muito desafiadoras. Até que Sams foi crescendo e percebendo como os pais estavam intrigados, num dia, já galgando a idade adulta, ele pôde compartilhar com os pais uma pequena historieta e contou-lhes a história. Era uma galinha que chocou um ovo de pato junto com os ovos dela própria. E quando nasceram os pintinhos e o patinho, todos acompanhavam a galinha, um fenômeno muito curioso e natural no reino animal. Sempre o animal segue aquele que assume a posição de mãe. E assim, a galinha perambulava para todos os lados, junto com os pintinhos e com aquele patinho. Até um dia, em que a galinha foi na lagoa, e quando ela se aproximou da lagoa, aconteceu o fenômeno imprevisível para ela e para a família, é que o seu filho, o patinho, projetou-se na lagoa. Começou a nadar e começou a mergulhar amplamente, enquanto que a galinha da encosta, junto com os outros irmãos dele, contemplavam as travessuras do patinho. Quando ele concluiu a história, então ele voltou-se para os pais e disse: papai, mamãe, agora eu descobri o meu lugar. Descobri o oceano e posso nadar amplamente. Ainda que vocês tenham que me contemplar apenas da costa, eu nado e vocês contemplam. Essa pequena história, narrada na fala de Rumi, traz exatamente aquilo que é o nosso grande desafio de lidar com os nossos filhos. Porque eles se nos revelam trazendo características das mais diversificadas possíveis. Algumas delas muito estranhas, para mais ou para menos, no sentido das diferenças daquilo que é o comum, o coloquial, o habitual. E somos tendentes a colocar para além da naturalidade como um fenômeno supranatural ou como um fenômeno subnatural. E o trato, às vezes, fica um pouco confuso, porque não sabemos como é que é a nossa pegada, não sabemos de que modo nós podemos conduzir os nossos filhos. Sem falar que no meio, ainda aqueles que se nos são submetidos para o processo educativo, sofrem uma intervenção, às vezes, muito delicada e desproporcional. É porque
Nós queremos que os nossos filhos sejam exatamente aquilo que nós desejamos que eles sejam. E fazemos um movimento aprisionante. Nós transformamos os nossos filhos quase no prolongamento de nós mesmos, quase que em objetos, para que eles cumpram a nossa função, o nosso desejo, que não foi atendido em algum modo na nossa vida ao longo do nosso processo histórico atual. É o pai que queria desempenhar uma profissão e projeta no filho, e inclina para o filho, estimula o filho a seguir a profissão que ele, pai, desejava ter desenvolvido, desejava ter seguido. Como ele não conseguiu, a sua frustração, a sua falta, ele projeta no filho e estimula o filho para que o filho possa, de algum modo, atender a sua necessidade. E quantos filhos fazem esse caminho que é sutil dos pais, um processo persuasivo, sedutor, que faz uma inclinação do filho numa direção que é a nossa direção, que não é a direção do filho. E quando ele segue essa direção, não poucas vezes, dá-se em frustração. Frustração que às vezes é imediata, quando o filho conclui um curso, por exemplo, e apresenta o diploma para os pais e diz: pronto, eu fiz o que vocês queriam, agora eu vou fazer o que eu quero. E de outras vezes, de forma mais dramática, quando o filho segue esse caminho que não é dele, que é do pai, da mãe ou de ambos, e lá adiante, numa dispersão de energia e de vida, ele se vê numa movimentação muito confusa, porque ele está deslocado de si mesmo. Ele apenas segue o desejo do pai, negando o seu próprio desejo. Segue a projeção que o pai fez, colocando-o nele, mas ele não faz a sua própria realização. É lógico que esse homem, essa mulher, filho agora adulto, não conseguirá desempenhar a sua atividade profissional a contento e guardará, junto com ela, uma grande frustração e uma pequena raiva ou grande raiva, expressa ou não, dos seus pais. Negada porque são pais, e os pais sempre desejam o melhor para os filhos. Às vezes expressa porque a frustração profissional é tão grande, o desencontro é tão repetido, que ele então começa a apresentar o conflito, revelando-o e identificando os pais, a origem do processo no qual ele faliu, quando seguiu aquele caminho profissional fracassado, porque mal desenvolvido, sem alegria, sem prazer, experimentando, muitas vezes, uma habilidade que não tem o sabor da realização, porque não é dele, é dos pais. Quantas vezes nós inclinamos o filho para um caminho que não é dele, do ponto de vista da sua própria realização, daquilo que representa a sua tendência, a sua inclinação, e com o nosso olhar cultural, às vezes muito contaminado, nós esprememos o filho nessa ou naquela direção, por exemplo, falando dos mercados de trabalho. Se não tem um bom rendimento, aquela profissão não vale. Se o filho diz que quer ser um profissional de uma determinada área que não tenha prestígio, fama, ou que não tenha uma boa remuneração econômica, os pais cortam, começam a desqualificar a profissão. Não se dão conta que, desqualificando a profissão, vão desqualificar por extensão o filho, se o filho seguir aquele caminho. Esse caminho, portanto, de boicote se dá porque nós desejamos um tipo de filho e veio um outro tipo de filho. Nós desejamos um tipo de performance e veio uma outra performance. Quantos pais, por exemplo, que têm filhos que trazem alguma deficiência e implicam os pais num desafio de poder lidar com elas, seja dentro do lar, seja publicamente. Se o filho traz, por exemplo, um transtorno de impulsividade ou uma hiperatividade com um déficit de atenção, nós vamos perceber os pais, às vezes, muito inquietos, porque aonde eles vão, os filhos não param, seguem, percorrem, se atropelam,
atropelam as pessoas, as coisas e os pais, porque tem um filho que é um filho diferente, que é um filho inabitual em relação aos outros, sentem a frustração e às vezes não fazem um manejo adequado, como que rejeitam aquele estilo de comportamento que a natureza lhes conferiu. Doutras vezes, é uma limitação mais grave do ponto de vista mental, uma deficiência de QI e uma debilidade mental, portanto, leve ou grave, enseja aos pais uma dificuldade de lidar com os filhos. Esse manejo fica atrapalhado porque os pais desejam algo que não tenha correspondência. Quantos filhos trazem dentro de si a semente de uma grande realização comunitária, mas são frustrados porque aquele caminho não tem reconhecimento social e não recebe a chancela dos pais. Quantos pais aguardariam que um filho pudesse ser doce, delicado, afável, e sai um filho, ressurge um filho que tem características opostas, é mais circunspecto, é mais evasivo, gosta de pouco contato, e os pais se frustram, porque gostariam de ter um filho que pudesse fazer uma comunicação afetiva abundante e tem dentro de casa alguém escasso nesse ponto de vista. Os pais que queriam se servir do filho sendo atendidos e se esquecem de que tem que atender o filho e não serem atendidos pelos filhos. É uma inversão de possibilidades, porque os pais são os nutridores, mas eles às vezes estão tão carentes, estão tão desaprumados das suas funções de assistência, nutrição, proteção, que eles buscam no filho aquilo que lhes faleceu na relação com seus próprios pais. E assim criam uma relação que é uma relação atrapalhada, porque eles têm os filhos que não queriam ter ou que não aspiravam ter. Quantos pais gostariam de uma menina e tem 3 filhos meninos? Ou o inverso, tem 3 meninas e não tem um menino. E fica aquela sensação de vazio que é projetada nas próprias crianças do gênero diferente, do desejado, porque não veio um que era o desejo do pai ou o desejo da mãe e cria um embaraço em relação aos filhos que vieram. Há que se, portanto, estabelecer uma reflexão bem madura de que os pais, eles não comandam a natureza. A reencarnação é um fenômeno habitual, natural, espontâneo, que vem convidando os pais a um exercício de função para a qual temos que nos habilitar. Os filhos que vêm são convites da divindade para que possamos, pelo menos, não atrapalhá-los. Mas não é só não atrapalhá-los. Precisamos nutri-los, protegê-los, assisti-los, cuidar deles. Somos nós quem fazemos isso para atendê-los, não são os filhos para nos atenderem. Nossos filhos não são nossos prolongamentos. Eles vêm como um circuito da vida. Na fala de Gibran, também o poeta que traz esse mesmo Auriz de Sames, haveria de dizer: nossos filhos não são nossos filhos, são filhos da vida, na ânsia da vida por si mesmo. Vem através de vós, mas não de vós. Poder-lhes dar o vosso amor, mas não os pensamentos. Caracterizando, portanto, de que são seres diferentes de nós e de que nós não temos esse controle. O desejo, portanto, frustrado, leva-nos à reflexão e, às vezes, a uma postura inadequada em relação à decepção daquilo que era a nossa ânsia de poder compor uma família num estilo que não foi possível se realizar. É de bom tom, no entanto, que não se sobrecarregue as crianças, que não se projete a nossa frustração porque não veio do jeito que eu queria que viesse. Porque aqueles que vieram na conta certa. Está tudo certo. A divindade não erra na previdência e na providência. Conta conosco para que possamos exercer esse trabalho de cuidado, de aprumo daqueles que se nos foram oferecida pela gestação e de poder darmos o melhor de nós para que esses filhos, como flechas, que devem ser lançadas pelo arqueiro, que é a vida, o divino, possamos ser o arco para guardar a flexibilidade adequada, assim de que essas flechas sigam o objetivo para os quais elas vieram,
pela reencarnação. Se são deficientes, trazem uma deficiência neurosensorial, intelectual, emocional, está bem posto. Foi para isso, vieram para ser cuidados. Estão no mecanismo de aprendizado muito duro, vivendo uma experiência de limitação, de reaprendizado. São espíritos que experimentam dinâmicas, às vezes, dramáticas, expiatórias, de alta qualidade, que ao olhar dos pais, parece às vezes uma vida de pouca importância, porque os filhos não aprendem tanto, não visitam, não participam, não conseguem estudar. Eles não se dão conta de que o olhar é um olhar sensorial de uma vida só. Não conhece a história daquele espírito para poder ter uma boa perspectiva de compreensão do quanto aquele corpo limitado, do quanto aquela deficiência colocada representa uma bandagem para a saúde integral do espírito, que perturbada agora com esse corpo, apresentando essas características, tem ensejo de poder recomeçar, reaprender e fazer um salto de qualidade sobre os seus erros do passado. Quantos daqueles que são os pais que se dão conta agora de que é necessário atender à vocação, que é a voz que vem da alma, dos filhos, poderão ensejar de que os filhos possam seguir um caminho surpreendente. E será surpreendente não é porque o filho vai ser famoso, será surpreendente porque o filho vai se sentir pleno, realizado, integrado consigo mesmo. Mas às vezes também cabe na missão daquele espírito uma contribuição mais larga do ponto de vista social, artístico, econômico, matemático, desportivista. E os pais são aqueles que devem mediar e facilitar para que a voz que vem da alma naqueles filhos possam ter ressonância neles, pais e nos filhos, de modo a que os filhos possam seguir o caminho a que devam seguir. Às vezes, há um pacto entre os pintinhos, alguém de excepcional qualidade, superior, um espírito de uma envergadura demasiadamente grande e que, por ser muito grande, surpreende desde pequeno os pais, pela uma habilidade, pela uma característica, pelo um dom que ele revela desde criancinha, que às vezes os pais não compreendendo, às vezes pensam até que a criança é meio lelê da bola. No entanto, são espíritos nobres, que se os pais tiverem um pouquinho de sensibilidade, usarem a intuição, orarem à divindade e às vezes até se valerem de profissionais que cuidam das crianças, específicos na área, portanto, do cuidado psicológico, emocional, haverão de perceber de que ali está um pato, que dará um voo como uma águia ou um pato que mergulhará no oceano, enquanto que os pais e os pintinhos cumpriram a sua função, muito embora os pais e os filhos fossem apenas a semelhança de pintos que não conseguem navegar nas águas da realidade daquele espírito. Mas aquele espírito veio através de um outro caminho inabitual para os pais, mas mais tarde os pais conseguirão ver a genialidade de alguém que brinda a humanidade com um mergulho no oceano da vida, trazendo contribuições riquíssimas. Pais que somos ou que seremos, estamos que estar muito abertos para, sem tanto julgamento, e mais incondicionalmente, acolher os nossos filhos, para que na espontaneidade do cuidado, da amorosidade, experimentarmos o respeito por aqueles filhos que nasceram um pouquinho fora da faixa comum, trazendo alguma limitação nobre para o crescimento daquele espírito, ou para além daquela faixa comum, de forma bastante expressiva, incomum por estar no campo da genialidade e que também deverão ensejar não só aquela família, mas sobretudo para aquele indivíduo que vai trazer a sua missão para uma comunidade, de que ele possa lograr êxito e que os pais funcionem como esses mediadores favoráveis, porque souberam escutar a dinâmica profunda da alma na meditação com o divino,
para poder exercer a função de cuidadores e não de julgadores, de pais amorosos e não de impositores, daqueles que exercem uma autoridade que protege, não um autorismo que castra, um autoritarismo que castra, que ensejam, portanto, abraçar os seus filhos sem prendê-los, cuidar deles sem estabelecer negociatas para que os filhos possam corresponder o cuidado dos pais, entender de que os pais devem funcionar como nutridores, cuidadores, protetores para que os filhos sigam e não tomar os filhos como presentes que vêm ao encontro deles para que esses pais se realizem nas frustrações que tiveram e, cerceando os filhos, usam os filhos impropriamente, impedindo que os filhos alcancem os objetivos que a vida lhes conferiu, impedindo que o pato possa navegar, mergulhar, nadar no oceano da vida, impedindo que a águia, que não é uma galinha, entreteça o seu grande voo e possa olhar a vida de um outro lugar. Porque na vida, cada um vem para cumprir um papel, uma função. Mesmo aquela vida que se possa considerar mais desprezível, como por exemplo num quadro de debilidade mental grave, dita antigamente idiotia, cretinismo, as oligofrenias, mesmo estas, elas guardam uma função extraordinária. Mesmo um autista do espectro autista que se apresente o mais limitado possível, essa vida é sagrada. E para este espírito tem uma grande função no seu processo evolutivo. Igualmente como também aquelas outras que estão para além e no meio, elas todas vieram para ocupar um espaço na vida, na comunidade e dentro da família. Se os pais exercerem a sua amorosidade com a espontaneidade que deve lhes competir, respeitando os filhos e apenas cuidando deles para que a divindade, que é o arqueiro, possa usar os pais como um arco, a fim de projetá-los, porque a vida vai abrindo espaços e esses filhos seguem, essas flechas se vão, nós vamos entrever de que esta família é uma família feliz, porque todos os seus membros alcançaram os seus objetivos nas suas devidas funções. Muito bem. Vamos aqui. As aves feridas também voam. Efetivamente, há um livro que traduz essa realidade. Chama-se de Nancy Pullman. Ela é uma escritora espírita, eu acho que já deve ter desencarnado. Escreveu em São Paulo um livro com esse título, As Aves Feridas Também Voam. E ela o faz num trabalho notável nas casas André Luiz, que são casas ligadas ao Centro Espírita Nosso Lar, que cuidam de crianças deficientes, muito limitadas. E é um trabalho notável. E ali, nessa obra, ela faz essa narrativa, ela faz a defesa de que essas encarnações de aves que parece que não dispõem de recursos próprios para voar, elas voam de uma forma diferente, ainda que detendo os seus ferimentos, porque o olhar é um olhar reencarnacionista. Efetivamente, Nancy também foi uma ave ferida enquanto criança, e a despeito de experimentar uma história muito triste do ponto de vista familiar, ela logrou ser alguém que contribuiu maximamente, não só na sua realização pessoal, mas extravasando para a comunidade de São Paulo, na contribuição, não só na literatura, escrevendo para que as pessoas pudessem entrever os filhos de uma forma diferente, mas igualmente para poder ensejar uma instituição do porte das casas André Luiz que salvaguardam proteção
cuidado, terapia, psicoterapia e apoio para inúmeras outras almas que reencarnaram nesta situação. Aqui uma outra questão. Na minha família, minha mãe, minha irmã e minha sobrinha tiveram filhos deficientes. Será karma? É curioso ver como se estabelece esse vínculo dessa pergunta que foi feita aqui para nós, né? Porque elas trazem exatamente a marca de um processo coletivo. É curioso isso. Às vezes, espíritos que se comprometeram numa mesma área, eles trazem em comum, e até valendo-se da genética, um comprometimento similar, consonante, num karma que não é só individual, é do grupo. Eu lembro-me, certa feita, de um colega médico extraordinário que fazia sessões psicoterapêuticas de regressão de memória e participou do grupo do qual eu participava, e uma das questões dele era um processo do coração. Ele fora vitimado por infarto, quase desencarna, e a indagação dele era porque tinham tantos familiares que morriam de infarto. E ele saía enumerando as pessoas. E então ele fez uma regressão para ver o motivo do seu infarto. E ele, quando foi nesse mergulho, um infarto que surgiu surpreendentemente, muito grave, ele descobriu-se, ele entrincheirado numa comunidade judaica, sendo ameaçado numa guerra onde eles estavam encurralados, e eles, para não dar o sabor da vitória, de serem aprisionados pelos outros, eles, os homens, se valiam de uma adaga, aquela arma desse jeito aqui, parece uma foicezinha, eles todos se feriam no coração e se suicidavam. E, curiosamente, ele se via e via os seus pares que hoje estavam reencarnados nesse circuito da parentela. Então o karma, que era um karma coletivo, tinha sido no passado, agora no presente, eles experimentavam a mesma dor de um desenlace do corpo, mediante o infarto do miocárdio, com aqueles que eram os familiares que participaram daquele drama. E ele dizia, é curioso porque eu olhava para as pessoas com outras fisionomias, mas eu reconhecia o meu tio, eu reconhecia o meu irmão, e ele saiu reconhecendo as pessoas que já tinham falecido com o infarto do miocárdio. Estavam lá no suicídio através da adaga. Então é verdade o que a nossa companheira pergunta, porque nós, às vezes, em família, trazemos um trauma coletivo. Não é comum a família, por exemplo, se juntar numa trama, numa falcatrua e está todo mundo unidozinho. Se é uma falcatrua, a gente segura a falcatrua dentro da gente e leva as consequências dela para uma outra vida, se não resolvemos nessa. Do mesmo jeito que o bem, que é feito pela família coletivamente, ele é uma bênção que coroa aquela família que se segue para as próximas vidas como consequências positivas, brindando a família espetacularmente de conteúdos maravilhosos, de, entre aspas, facilidades, sorte. Mas aquela família tem sorte? Não tem sorte. Elas conquistaram aqueles benefícios numa construção coletiva e por isso agora elas se revelam de forma bastante interessante e extraordinária quando todos usufruem dos recursos que estão ali postos coletivamente, num karma positivo. Num karma positivo, porque tem o karma negativo e tem o karma positivo. É bom que a gente possa compreender que não é só o mal que passa de uma vida para outra. O dito mal, né? É tudo que fazemos, coisas acertadas ou equivocadas, elas passam, vazam de uma vida para outra em função de que a lei de causalidade, a lei de causa e efeito, nos proporciona experimentar sempre as consequências dos nossos atos. Como Jesus dizia, a cada um segundo as suas obras. Então, para a visão espiritista, não há azar, não há sorte. Nós costumamos jogar sempre para a natureza e aleatoriamente o que se nos acontece, como se acontecesse na nossa vida coisas casuais. Nada é casual, tudo é causal. A lei é de causalidade, não é de casualidade. Assim, nós somos herdeiros de nós mesmos, individual e coletivamente.
Assim como tem o karma coletivo positivo e negativo de uma família, tem o karma positivo e negativo, por exemplo, de uma nação, de uma comunidade. Vamos à última questão. Dar ao filho a formação da personalidade, a capacidade de decisão para o enfrentamento da vida. Justo. É de bom tom que ofertemos aos nossos filhos as condições para que eles possam seguir, facilitando, nutrindo, não querendo escolher por ele, pensar por ele, sentir por ele, porque isso é uma usurpação, é um autoritarismo, é um fenômeno de arrogância dos pais, que não são donos dos filhos, eles são cuidadores, pais, uns empréstimos da divindade. Quando eles querem decidir pelos filhos, querem que os filhos não sofram, querem que os filhos acertem nas suas escolhas. E quando eles querem seguir pelos pés dos filhos, eles saem da posição de pais e vai para a posição da arrogância, subtrai o livre-arbítrio dos filhos ou interfere negativamente no livre-arbítrio dos filhos e lesa os seus filhos. Então, a posição do pai e da mãe, por isso Allan Kardec disse que a tarefa da educação não era tão difícil quanto possa parecer. É que nós criamos umas complexidades que não existem. Somos nós que nos encrencamos. Em verdade, ela é uma tarefa talvez muito mais fácil. Ela é simples. Ela não é simplória, ela é simples e profunda. É porque a sabedoria, ela sempre se revela pela simplicidade e não pela complexidade. Um abraço terno e até o nosso próximo encontro.